Olá, amigos! Mais uma vez, Silvio Roberto, estou aqui para levar uma mensagem bíblica para que possa enriquecer o seu conhecimento. Mas antes disso, eu quero que você curte, compartilhe o nosso canal, dê um like, inscreva-se, para que a gente possa continuar nessa caminhada difícil, mas procurando levar uma mensagem de paz e entendimento para você. Portanto, eu quero te agradecer a sua audiência. Eu agradeço você de estar conosco para que a gente possa estar aí caminhando. Hoje nós vamos falar sobre Rispa, né? O que acontece aqui sobre Rispa? Você vai saber que era uma concubina, né? Está lá em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 22. Rispa, no contexto bíblico, era uma concubina do rei Saul e mãe de Armone e Mefibosete. Sua história destaca por sua forte defesa da vida e pela sua vigilância sobre os corpos de seus filhos, que foram mortos pelos gibeonitas para apaziguar uma dívida. Rispa é lembrado pela sua postura de resistência e pela sua determinação em honrar os mortos. Vamos saber como que é Rispa. Rispa, a concubina de Saul. A Bíblia descreve Rispa como uma das concubinas lá do rei Saul, que era um dos reis de Israel. Ela era a mãe de Armone e de Mefibosete. Rispa era a mãe de Armone e Mefibosete, dois dos filhos de Saul. Esses dois filhos eram de Saul. Ela defendia e fez a defesa dos corpos dos filhos. Um dos momentos mais marcantes da história de Rispa. Um dos momentos que ela fez, que foi a sua vigilância sobre os corpos de seus filhos, que foram mortos pelos gibeonitas e expostos para as aves e animais que se alimentassem deles. Ela ficou lá, prostrada diante dos corpos. A sua postura de resistência e honra. Rispa não permitiu que os corpos dos seus filhos fossem devorados por animais e aves, demonstrando uma postura de resistência e uma honra aos mortos. Ela honrou seus filhos até o último momento. O significado do seu nome. O nome Rispa significa pedra brilhante ou pedra quente em hebraico. Outros detalhes, né? Rispa, que eu disse, era filha de Aiá e descendente de uma das esposas de Esaú, o que indica que ela era israelita por nascimento. Por ser o seu registro, ela era uma israelita. Lendas e interpretações. Alguns rabinos antigos elogiaram Rispa por sua bondade para com os mortos. Ela foi firme, considerando-a uma ativista que envergonhou silenciosamente o rei Davi por não enterrar Saul e seus filhos. Durante um período, sabe de quanto tempo? De 5 meses, até que Davi ordenou que eles fossem enterrados. Rispa tomou um pano de cilício e estendeu sobre os corpos na rocha de Gibeá, para que os bichos não comessem. A história de Rispa também nos ensina sobre a importância do luto e do respeito pela memória dos mortos. Ela não apenas protegeu os corpos dos seus filhos, não, mas também os lamentou com dignidade, cumprindo os rituais de velório. Ficou ali do lado, velando, chorando, sofrendo. Além disso, Rispa nos mostra a importância de perseverar diante da dor e de buscar a justiça junta. Ela não se deixou abater pela perda dos seus filhos e continuou até a morte em cima dos cadáveres dos seus filhos, mesmo após a sua morte. Em resumo, Rispa é um exemplo de amor, de cuidado, de luto e da própria perseverança, insistência.
Ela nos ensina a amar com o coração, a cuidar do próximo e a lutar por aquilo que é justo, mesmo diante da dor e da adversidade. É uma grande mulher. Envergonhou Davi. Em resumo, Rispa é uma figura bíblica que eu falei, ela representa o amor maternal, a sua resistência, a sua resiliência e defesa da dignidade dos que partiram. Esse relato bíblico de Rispa, enterrando seus filhos, sugere que Deus quer que celebramos a morte de um ente querido com graça e cerimônia. Morreu, você tem que valorizar a seu familiar. É bom e sábio fechar a porta para aqueles que perdemos antes de prosseguir com o luto e refletir sobre o que a experiência com a morte tem a nos proporcionar. Morremos sim, vamos embora. Mas a gente também tem um pouco de honra. Cuidado, não é jogar no meio, não. Na conclusão desse relato bíblico da triste experiência que Rispa teve, Deus traz chuva à terra seca. Naquela época, o propósito maior desse sacrifício humano era preservar a sobrevivência de Israel contra os seus inimigos e os elementos da natureza, porque não chovia naquela época. O reino de Israel, ele seguiu adiante com Rispa como um dos seus sobreviventes. A vida pessoal de Rispa, no entanto, é permanentemente danificado, que vai além de qualquer descrição. Esse episódio da história antiga, do Antigo Testamento, nos sugere que nós podemos sobreviver a enormes perdas e continuar a caminhar na fé. Que há uma lição a ser aprendida com os resultados cruéis e tristes que a vida nos dá. Nós não podemos desistir. Nós vemos ali uma mulher, ela confiou, ela ficou ali, até que o rei Davi resolveu fazer com que aqueles corpos que estavam lá, ou seja, segundo alguns relatos bíblicos, ficou por 5 meses. Olha só. Que situação. Aquilo deteriorando. Então, o rei Davi permitiu enterrado, honrado. Então, às vezes a gente acha que tudo que está ao nosso derredor, nada significa. E ela não desistiu. Ela foi firme até o fim. Ela foi buscar aquilo que era o sentimento que estava dentro do coração dela. Aliás, o coração de uma mãe é uma coisa muito séria. O coração de uma mãe é algo que nos remete ao mais profundo amor. O verdadeiro amor. Os outros não falam que é o amor de mãe, além de Jesus Cristo. Então, gente, aquela mulher ela foi resiliente. Ela envergonhou. Ela envergonhou. Imagine você estar aqui. Cadê Rispa? Está lá junto com os filhos que estão lá apodrecendo, estão lá, sabe? Mas por quê? Ela não quer que os bichos vão comer os seus filhos. E assim nós devemos ser, amigos. Aquela mulher foi brilhante. Pega a sua Bíblia, vai lá ver onde eu citei aqui. Vai ver que história bonita. Vai ver. Aí você vai entender aonde chega o sentimento humano, o sentimento de uma mãe, a preservar até o fim a vida dos seus filhos. Então, queria agradecer mais essa colocação para vocês, para que você continue nos assistindo. Eu faço questão que você pesquise, viu? Pesquise lá na Bíblia, está lá em 2 Samuel. Você vai achar e você vai gostar dessa tristeza que aconteceu no passado. É uma coisa, sabe, um significado muito importante do amor que uma mãe tem pelos seus filhos. Assim, eu agradeço a sua participação, que Deus possa te abençoar. Continue conosco, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se, e o meu muito obrigado.